Estamos ao vivo. Cadê o Léo? Com o galão de gasolina dele. Eu já tô aqui, ó. Nunca passo frio, pois sempre coberta de razão. Quem será que tá chegando aí? Boa noite. Me escutam bem? Nairana, Geraldinho, Fabiana, Eduardo, Priya Reis, meu Deus! Magda, que saudade, gente! Vocês vão me matar do coração assim, pelo amor de Deus, vai com calma. Boa noite, gente, tudo bem? Eu tô esperando o Léo, tô aqui, ó, nunca passo frio, pois sempre coberta de razão. Olha, tem gente importante nessa live hoje, hein? Rani, boa noite, tudo bem, meu bem? Lilian, Léo chegou com o galão de gasolina dele. Pri, fica porque eu acho que eu encontrei um moço tão doido quanto a gente, viu? Vamos botar ele aqui? E Pri, olha, gente, deixa eu falar da Priya Reis. A Priya Reis é advogada. Então, se acontecer qualquer coisa aqui, viu, Leonardo? Eu só fale com a minha advogada. Só falo na presença da minha advogada. Peraí, deixa eu botar o Léo aqui. Boa noite, Dani. Fica melhor de óculos, talvez? Não, mas de óculos fica... Cadê o Léo? Cheguei! Vamos lá, não! para bater nosso papo. Peraí, cadê o galão de gasolina? Peraí, daqui a pouco a gente usa, né? Leonardo, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não estava com processo seletivo aberto para novas amizades, mas você me conquistou muito, furou a fila. E eu tô muito feliz de receber você. Oi, Ju, olha nossa CFO. Ai, tô muito rica. Olha quanta presença. Não, quem tá Amado. rica é ela, quem tá rica é ela, quem tem dinheiro é CFO, Ana. É verdade, é verdade. Mas agora eu tenho diretora de operações, eu tenho CFO, tá tudo maravilhoso aqui. Bom, vamos apresentar você Vamos lá. pro pessoal do lado de cá. Se apresenta para mim, por favor. Então tá, gente, eu sou o Léo Kaufmann, eu sou o head do RH Summit, que é o maior evento até então online para profissionais de RH da América Latina. Tô levando o bichinho pro mundo físico esse ano, então tem alguns spoilers que eu estou soltando aí aos pouquinhos, umas fofocas, né? Que a gente não se aguenta, a gente tem que contar. Sou LinkedIn Top Voice e também o 10º LGBT mais seguido do LinkedIn Brasil. E eu Amado, gosto. como que você não me prepara para eu arrumar roupa? Eu tô tão simplesinha. E eu gosto de falar do mundo corporativo de uma forma não tão corporativa. Gosto de provocar, gosto de cutucar. E no LinkedIn eu faço muita coisa que sempre se disse para não fazer. E aí, nesse processo como um todo, zapeando pelo LinkedIn e também pelo Instagram, encontrei aquele corte maravilhoso da sua pessoa, repostei e aí começou o rebuliço, né? Começou toda aquela função que a gente viu. Levei o seu vídeo para o LinkedIn, lá também rendeu, mas tem uma diferença, né? No LinkedIn o povo se contém um pouco mais com alguns comentários. No Instagram, misericórdia, gente, socorro. Pois é. Léo, e assim, já passou de 6 milhões de visualizações. Eu preciso dizer que é a segunda vez que isso acontece na minha vida, mas é a primeira vez com a minha cara, né? Uhum. Érica, geração Z presente, Ó. nós. Vamos lá. Nós não, né? Que eu não sou da geração Z, eu vou explicar isso aí também. Mas Uhum. bem-vinda, querida. Então é assim, é a segunda vez que isso acontece pra mim, é a primeira vez com a minha cara, então é muito diferente, Uhum. né? A primeira vez foi em 2020, eu sou... Então, bom, vamos lá. Eu sou a Ana Tomazelli, uma jornalista executiva de RH há mais de 20 anos dentro e fora do Brasil, que virei psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos pela PUC de São Paulo. Então, Olha. assim, só assunto tranquilo, né, amado? É só Só assunto coisa aqui, ó. assim, imagina, pô, a gente nem gosta de polêmica. Pouco. Então, o que aconteceu, na verdade, assim, na minha vida, né? Tive um burnout em 2018, empreendi uma transição de carreira, inventei um jeito de trabalhar muito próprio meu, assim, diferente. Então, hoje, estou me formando conselheira de empresa, sou mentora de executivos e atendo também psicanaliticamente, porque eu não quero perder ali o campo. Atendo Uhum. grupos e aí fundei o IPFEM com algumas pessoas muito companheiras. E o IPFEM já atendeu mais de 9 mil mulheres nos últimos
4, 5 anos, que a gente vai completar. E o IPFIM é uma ONG de educação em saúde mental baseada em dados. Se eu pudesse resumir, eu resumiria desse jeito. E o que a gente fez nos últimos anos foi desenvolver uma metodologia de educação em saúde mental, que está aqui nessa belezinha que eu vou te mandar, chamado Desista. Esse título. Você não acredita no que eu ouço sobre esse... Bom, sobre esse título. Lançamos em outubro de 2023. Aí, em janeiro, o psicanalista inglês lançou o Giving Up. A Folha está fazendo toda uma série sobre desistir. E aí é muito interessante, porque tudo aquilo que se aproxima muito do real vai causar uma polêmica. Tudo aquilo que se aproxima daquilo que a gente pensa, mas não tem a coragem de verbalizar, né? Às vezes a gente sabe, a gente sabe que está acontecendo, mas a gente não quer assumir que está acontecendo. Também. Ou assumir, quando a gente vai para o papo de gerações, que a gente está errado, que a gente fez errado. Ai, calma. Não queima a largada. Segura esse galão de gasolina. Peraí. Porque eu tenho... Segura. Tenho mais uma coisa para dizer que é bom. Antes do Desista, eu lancei o Carreira Sem Sofrer, que é como ter sucesso sem perder saúde e sem brigar com quem está perto de você. Eu falo de carreira, transição de carreira, carreira digital, carreiras múltiplas, enfim. E aí acabei fundando um MBA a convite da Anhanguera, baseada no livro, um MBA executivo de liderança e gestão de equipes saudáveis. Porque também é sobre isso, né? E aí, o que que acontece? Aí tá todo mundo falando assim, ai, fez esse podcast para vender curso e tal, não sei o quê. Gente, olha só. A minha vida é andar por esse país, né? Então, você me chama para reunião da Rinodê, eu vou, da Tupperware eu vou, reunião de igreja eu vou, entendeu? Para falar do que a gente faz, para falar de burnout, para falar de saúde mental, de gênero, etc. E nesse dia desse podcast, eu acho que eu preciso contar essa história, Léo, para você. Nesse dia desse podcast, eu estava muito linda trabalhando no escritório. A Stephanie, um beijo, Stephanie, da agência Tema, me liga e fala, onde você tá? Tô na Marginal Pinheiros. Preciso de você em Moema em 40 minutos. O que foi? Não, um podcast assim, assado de jovens empreendedores, não sei o quê. E eu lembro que eu ainda falei assim, mas Stephanie, não é o meu público. Eu não falo. Eu falo para jovens como mentora, né? Mas eu não falo para jovens normalmente assim. Ana, é o seu público. Vai, preciso de você. E eu e a assessoria, a gente tem esse combinado, né? Que ela me oferece para todos os jornalistas também de tapa-buraco. Me oferece direito e me oferece de tapa-buraco. Eu fui. E eu amei o Miguel, amei a Briela. E a conversa foi realmente muito diferente, muito diferente. E eles fizeram os cortes e a gente não se falou. Eles só fizeram, postaram, vambora. Comecei a ver. Cara, o que começou a acontecer, sei lá, nos últimos 10 dias, é um negócio, assim, impressionante. E aí, agora eu quero que você pegue o galão de gasolina, né? De RH para RH. Então, vamos falar de RH, porque o trecho que viraliza é um trecho em que eu digo, agora tem essa conversa no RH. De tal. Porque eu continuo sendo RH de alguma forma, com mentoria de executivos, continuo nos ambientes de RH, continuo sendo muito procurada para orientar RH e continuo treinando RH. Então, tem um negócio que eu sei fazer da vida, esse negócio aí de RH. E eu só tô ouvindo isso. Você tá ouvindo isso por aí também? De que essa geração não trabalha, ninguém quer trabalhar, e ninguém quer ser liderança. Você ouve isso aí? Nossa, eu ouço muito e eu tô vendo muita pesquisa. De onde que partiu também o primeiro conteúdo, que nem foi o seu que eu postei, foi um corte do Saia Justa, que eu até te mandei, falando do Millennial Rage, que é a raiva da geração Z, da geração Millennial perante o comportamento da geração Z. Eu era um hater da geração Z e falava essas coisas. Isso aqui tá parecendo reabilitação. Isso. Oi, eu sou o Léo. Eu tô há Isso. 2 meses sem falar mal da geração Z. Isso. Oi, Léo. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, faz total sentido. A gente vem de uma geração que você tem que trabalhar, o sucesso você vai ter no trabalho, a realização vai ser no trabalho. E é comum da nossa geração falar com orgulho de que estou com a agenda cheia, de que estou na correria, que não estou conseguindo dar conta, que eu comecei a trabalhar no domingo de noite para conseguir tentar dar conta do resto da semana e não tá dando certo. E aí é o ponto que quando a raiva também vem, porque essa geração viu a gente fazendo isso. Viu os pais ausentes, pais, parentes, familiares, pessoas
ao seu redor não podendo descansar, porque era feio descansar. Nossa, é até punitivo às vezes. Nossa, como tem um dia que a Anitta falou, hoje eu fui completamente inútil ao meu país, eu só descansei. Ela tá errada? Não! Faz parte do processo. Muitas vezes a gente está ali no tiroteio e aquele vídeo me abriu muito a mente para entender que a geração Z não está errada. Se você é contratado das 8 às 18, às 18 horas, você fecha a tampinha do seu notebook e vai embora. E a gente tem um comportamento que, por exemplo, se alguém levantou no meio do escritório às 6 horas da tarde, que é o horário para a pessoa sair, já tem até aquela brincadeirinha. Tá desmotivado, tá desengajado. Tá, eu tô fazendo alguma coisa fora do meu contrato? Ou eu, por exemplo, fui contratado para ser. Beleza, eu tô trabalhando com People Analytics, pronto, sou analista de dados dentro do RH. Por que eu tenho que cuidar de Employer Brand? Por que eu tenho que fazer recrutamento e seleção também? O meu contrato diz o quê? É isso. A geração Z tem uma série de gaps que ela precisa desenvolver e que isso requer tempo. Mas nessa filosofia, esse pensamento de que meu trabalho é meu trabalho, minha vida é minha vida, e são coisas, são partes da minha vida, nenhuma delas é o todo, eles não estão errados. Eles não estão errados, tá certo? E aí, quando eu postei o seu vídeo, porque eu falei assim, a geração Z não quer ser líder e nós somos culpados disso. Vieram, e eu postei uma enquete embaixo, inclusive, que para ver. A maioria concorda com isso, que a gente é culpado. Mas aquele discurso da produtividade tóxica, da positividade tóxica, diz que trabalha enquanto eles dormem, e eu completo sempre a frase, morra enquanto eles vivem. Então, muita gente fala, é muito mimimi, tem que trabalhar. Temos que trabalhar, tem que gerar alguma coisa. Mas, puxando uma frase que eu ouvi minha vida toda dos meus pais, é trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É esse o peso que a gente precisa colocar e saber dizer não, saber nossos limites. Você falou de burnout, eu também tive um. Então, acho que a gente consegue ser produtivo e o mercado de trabalho também precisa entender que existe produtividade e produtividade tóxica e produtividade saudável. Tem até uma amiga minha que trabalhou anos numa empresa na Faria Lima, a famosa Faria Lima em São Paulo, né? Que eu digo Nossa, mas o assim, seu galão de gasolina, tá eu muito. Vai. adoro, gente, assim, porque o RH e a Faria Lima nunca vão enxergar uma coisa de um jeito, o outro vai enxergar de outro. E essa amiga que trabalhava na área financeira, ela era um RH de uma área financeira, ela falou que dificilmente os executivos que lá trabalhavam não tinham remédios na bolsa, sejam ansiolíticos, estimulantes, para dar conta daquilo, para dar conta daquela rotina. E a pergunta que eu deixo em relação a isso é: por quanto tempo eu consigo ser produtivo dessa forma? O corpo tem limite. Aquela história de quem tem limite é cartão de crédito, quem tem limite é município, não é bem assim. A gente tem limites. E aí o corpo, como diz a Isabela Camargo, que é outra pessoa que super me ensinou sobre saúde mental, produtividade sustentável, o corpo dá sinais. E você ignorar esses sinais, você vai chegar num ponto que talvez não tenha volta. Sim. Isabela Camargo é a nossa embaixadora no IPFEM, na ONG que eu fundei. E a gente anunciou ela agora dia 1º. Ela fala de produtividade sustentável. Uhum, E a gente fala de empregabilidade responsável. Porque uhum. também não adianta sair conseguindo emprego aí para as mulheres, etc., né? Conseguindo um trabalho. E esse trabalho também ser um adoecedor. Mas eu queria dar 2 passos para trás. E queria dividir com você um pensamento, né? Que Uhum. também tem o meu galãozinho de gasolina aqui. Mas quero perguntar, você tem problema de dizer sua idade? Não. Não, não. Quanto... Eu só que espero a reação do povo dizer que não parece aquele. Então vamos combinar, gente. A gente vai falar a nossa idade. Ele assim, você vai falar, ai, não parece. Eu tenho 37, quase 38. Em maio eu faço 38 anos. Um bom taurino, né? Do gênio forte. Nossa, não parece. Eu não tenho muito como fugir. Na verdade, o meu efeito ele vai ser talvez um pouquinho maior,
Porque eu digo, bom, eu tenho 42 anos, quase 43, eu tenho um filho de 25 e um filho de 15. Aí façam as contas, né? Você faz aí as contas. Não tinha internet na minha época, né, amado? Não tinha internet, né? Você nasceu aqui em São Paulo mesmo ou nasceu fora? Não, nasci no Rio. Eu nasci com a qualidade de ser carioca. Tá, E daí eu eu nasci lá moro no em São interior do Rio Paulo. Grande do Sul. Lá nem internet, não tinha nem TV a cabo que preste. Né? Pois é. Mas não tinha internet por causa da minha idade mesmo, né? Então, assim, morei na Bahia, morei no Rio, enfim, morei em vários lugares diferentes. Enfim, tenho aí um filho de 25, um filho de 15, mas a minha filha preferida é minha nora mesmo, de 26, né? Então, todo mundo aqui sabe disso e tá tudo certo. Alô, Rio de Janeiro. Bom, eu quero dar 2 passos atrás para falar uma coisa, que é uma coisa que eu tenho elaborado já há um tempo, e eu tenho jogado galõezinhos de gasolina com pequenos fósforos em alguns lugares para falar o seguinte. O grande lance desse vídeo que viralizou para mim, que é esse papo de doido que eu tenho puxado, que é o seguinte: como é que a minha geração, e aí eu vou falar dos 40 mais, tá? Você se livrou dessa aí, vamos tirar você dessa e vamos me botar aqui no rolê. A gente tá como é que, perto, a gente tá perto. Como é que a geração 40 mais, onde é que a gente achou que a gente tava enquanto esses jovens cresciam? Então, veja só comigo, né? Jovem não dá em árvore, né, gente? Vamos estabelecer um negócio aqui. Jovem não dá em árvore, tá certo? Onde é que a gente tava enquanto o jovem crescia? Porque eu, enquanto o meu jovem de 25 estava aqui e o meu de 15 estava aqui, eu estava aqui. Enquanto eles cresciam, eu estava aqui. Como indivíduos, então como microsistemas familiares e como sociedade. Então, enquanto alguém de 25 anos crescia fora de mim, né, fora da minha casa, eu também estava aqui, convivendo com esse jovem, fazendo RH para esse jovem, educando esse jovem de alguma forma. Então, o que me causou muito espanto, principalmente nos comentários do vídeo, foi perceber, assim, onde é que a gente acha que a gente estava. E o quanto a gente não se vê parte da criação desse jovem. Daí tem uma segunda coisa que é, o que me causa também muito espanto é a minha geração querer olhar para as gerações mais jovens que têm um problema que a gente não tem, porque quem vai precisar consertar o planeta são eles, não é a gente. Aí eles têm um problema que é um grande problema, que é um planeta para consertar. Aí a gente diz para eles assim: vocês não servem para nada, vocês não sabem fazer nada, a gente vai dizer como é que você tem que fazer. Amado, se a gente soubesse, a gente nem tinha escangalhado o planeta. Entendeu? Aí a gente quer dizer para eles que eles têm que resolver um problema que a gente não soube resolver e que foi a gente que criou, usando a nossa cabeça, sem ouvir o que tem na cabeça deles, e dizendo que são eles que não sabem de nada. E aí, quando essa escuta não volta, e eles olham pra gente e falam: realmente, assim, desse jeito de vocês não funciona. Vocês não querem nem deixar a gente tentar do nosso. Como é que vai funcionar isso aqui? E aí a gente diz que eles não querem nada. Faz sentido? Eu vou puxar da sua primeira pergunta, eu vou puxar uma conclusão que me veio. Onde nós estávamos quando esse pessoal estava crescendo? Trabalhando 16 horas por dia, final de semana não conseguindo descansar, porque tá pensando na segunda-feira. Na sexta você já tá pensando na segunda. Então, basicamente, não estávamos. É aquela coisa, estou fazendo um negócio aqui e meu filho tá virando o mundo do lado avesso. Mas eu não tô prestando atenção. Então, eu não vi eles nesse ponto. E acho que é esse o choque de informação. É uma geração que a gente não teve acesso a tanta informação quanto eles têm em tempo real. Vamos lá, a gente era na época que no colégio a gente pesquisava onde? Naquele famoso tijolo chamado Barça, Enciclopédia Barça. Tinha que ir para a biblioteca, pesquisar, escrever. Hoje, basicamente, estamos falando de saúde mental. A pessoa quer saber um pouco mais, vai ali no celular e procura. Então ela absorve muito mais fácil conceitos que se falam hoje sobre minorias, diversidade e inclusão, que até então não chegavam nas pessoas, hoje chegam. Então, eles estão recebendo uma carga gigantesca de informação que a gente não tinha e que a gente, durante esse tempo todo, também não absorveu, porque estávamos lá, trabalhando 16 horas por dia,
orgulhosos de uma agenda cheia, de não ter tempo para nada, de não conseguir fazer nada, de muitas vezes ganhar muito dinheiro e não conseguir aproveitar porque não tem tempo. Eu ouvi uma vez uma frase que ficou muito marcada para mim, que é hoje em dia ser bem-sucedido não é ter dinheiro, é ter tempo. E puxando para a nossa realidade de agora, é ter saúde mental, que ninguém tem, gente. Não adianta dizer que eu tenho saúde mental. Não tem. Não tem, porque em algum grau você foi afetado pela pandemia, pela quantidade de horas que você fica no Instagram, no TikTok, em qualquer outro lugar. Então a gente não viu eles crescer porque a gente não estava presente no crescimento deles. Então isso gera estranheza. É um bom ponto, até porque o que eu vejo na clínica é o lugar, o trabalho como esse grande lugar autorizado da ausência Uhum. e dos silêncios, e do não ser mesmo, e do não se relacionar. Então, se você diz, por que que fulano não tá aqui no dia da... porque tá trabalhando. Porque tá fazendo isso, porque tá fazendo aquilo. Então, pode, né? Uhum. É bonito, porque tá provendo o sustento da família, etc. E aí eu quero fazer só um disclaimer aqui importante, né? Então, até teve uma pessoa, acho que Marcelo, o nome dele, que falou: na área da saúde a gente não tem horário comercial. A metáfora do horário comercial ele é uma metáfora aqui, né? Uhum. Então é muito importante a gente entender esses modelos de trabalho. Eu trabalhei majoritariamente na área da saúde, né, nos últimos 20 anos, enfim, hospital, laboratório, etc. E aí eu só queria fazer uma distinção de profissões vocacionais, Uhum. que a gente chama de vocacional. Então, quando a gente fala de uma área da saúde, aproveitando o gancho do Marcelo, a gente está falando de uma profissão que a gente classifica como devocional, porque tem ali a coisa do cuidar, então realmente eu vou entregar muita coisa, eu estou aqui envolvido na perspectiva de um cuidado que traz uma nobreza para a minha profissão. Uhum. E é aí eu estou pegando esse gancho para dizer o seguinte: eu tenho a sensação de que é aí que a coisa desanda. Uns Uhum. 15 anos atrás, quando inventaram principalmente essa coisa do propósito, eu tenho um pouco de ranço dessa palavra, eu chamo de serviço, né? Eu falo, o serviço, né, o serviço do alto, enfim, tal, tal, tal. Então, começou uma coisa de propósito, que o trabalho tem que entregar um propósito, que o trabalho e o trabalho muito constitutivo da identidade, né? O trabalho muito sendo a própria identidade. Então, Uhum. principalmente em São Paulo, isso sempre me chamou muito a atenção. As pessoas perguntam seu nome e com o que você trabalha, né? Você fala, Uhum. ué, gente, tanta coisa para contar. Eu dirijo barco, sou mergulhadora, tenho uns filhos lindos, Uhum. sabe? Tanta coisa para contar, né? Por que a gente está tão preocupado com o trabalho? E aí tá outra diferença. Na sexta eu gravei um podcast com uma pessoa que é geração Z e uma pessoa que é geração X. E aí ela pediu, vocês se apresentem e tal. E eu falei, vou te fazer um desafio, se apresenta sem crachá. Quem é você sem o crachá? E aí? Aí ela Tela travou, e depois ela azul, viu erro 404. pam, 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 começou a aparecer aquelas janelinhas de erro. Mas no final ela, sou filha do fulano, nasci em tal lugar, já morei em tal lugar. Falei, olha só como muitas vezes a gente esquece de quem a gente é. E acho que é outro efeito que a geração Z tem. Eles conseguem falar deles. Eu gosto disso, eu faço aquele outro. Nós não, é. Eu sou, como eu apresentei aqui no começo, eu sou Léo Kaufmann, eu sou head do RH Summit. Eu botei o crachá já na minha frente. E aí, assim, de carreira, você falou um pouco de transição de carreira antes. Eu já fui do exército, gente. Eu passei 3 anos do exército. E eu amo a cara das pessoas quando eu falo isso. Que máximo, eu amei. Então, acho que tem todo esse paradigma, e não sei se é agora o momento, mas vou Vai. puxar, que dentre os comentários que eu vi no vídeo, principalmente no Instagram, a maioria dos comentários de invalidação sobre saúde mental, sobre não suportar essa carga gigantesca, que para a gente é normal, mas para a geração Z é inadmissível ou precisamos balancear, eram de homens. Homens invalidando, é mimimi, porque tem que trabalhar, trabalha enquanto eles dormem, não sei o que precisa pagar boleto. Tá, ninguém tá dizendo que não é para você trabalhar. Então, eu acho que aí a gente puxa um resquício de masculinidade frágil,
que o homem não pode dizer ele é feio ou é menos homem se ele falar não estou aguentando, tive um burnout, preciso de uma terapia. Eu acho que me veio muito isso hoje quando eu olhei um pouco dos comentários, de tudo que veio. Por que, que é tão difícil para o homem pedir ajuda? Porque ele foi criado para não pedir ajuda. Então, a gente vê até a terapia ainda é um limbo para o brasileiro. Ah, se eu faço terapia, eu sou doido, eu tô com algum problema. Então, eu vi muito assim esse resquício da masculinidade frágil, que se eu falar não estou aguentando, não estou conseguindo, tá difícil, eu vou ser menos homem por isso. Então eu vi a maioria dos comentários negativos ou com xingamento que teve uma hora que eu olhei nos comentários, eu tava na dúvida se era o programa do Ratinho ou Caso de Família. De tanta o povo batendo boca e já meteu política no meio e aí foi de tudo. Você traz esse ponto. Eu acho importante dizer para as pessoas que a gente não combinou essa conversa, a gente não combinou nem que a gente ia conversar assim. Ele só fez esse comentário agora 5 minutos antes de abrir os portões. E eu falei, pode puxar, porque foi uma questão que ele trouxe do tipo, você acha que vale e tal? Vale, podemos falar. Eu acho que tô aí na estrada também há bastante tempo para falar sobre isso. Gosto da sua leitura sobre a questão da saúde mental. E disso eu vou puxar uma coisa e depois eu vou puxar uma coisa para o lado. A coisa que eu vou puxar é a minha leitura desses homens que são, em geral, brancos, cisgêneros, dito héteros. É muito importante a gente dizer dito héteros. É importante essa distinção, porque Até tem... os 3 copos de uísque é hétero, ainda depois a gente E não nem sabe. isso. E às vezes é hétero na estrutura social, numa estrutura que sustenta, e para viver a sexualidade vive de uma outra forma, o que não seria um problema nenhum se a gente não tivesse, enfim, tantas questões, inclusive religiosas. É por isso que eu sempre digo que a religião, ela tá em tudo, né? Mas a gente guarda esse galão de gasolina para uma próxima conversa, né? E aí, assim, a minha análise, Léo, é o seguinte: quando esses homens da minha geração, 40 a mais, com essas características, eles olham para uma geração um pouco mais jovem e se tiram da responsabilidade da criação desse jovem, que eu vou comentar daqui a pouco, a sensação que eu tenho é que eles olham para esse jovem é como se ele fosse um desertor, entende? Tudo isso que ele sustentou a tão duras penas de não sofrer e de trabalhar e de se sacrificar. Como assim vocês estão dizendo que não querem? Como assim vocês estão dizendo que isso que eu fiz a vida inteira não tem valor? É como se o jovem denunciasse o velho para ele mesmo, entende? E às vezes, E é muito difícil. Ana, eu acho que talvez a nova geração vindo mais livre de alguns conceitos de masculinidade ali, de o que é ser homem, tem que ser homem, talvez seja um efeito exatamente deste homem não ter tido uma participação ativa na criação dessa pessoa. Ele não se percebe parte da construção dessa geração nem pela ausência, né? E aí então, você vê pessoas da geração mais nova pintando cabelo, fazendo tatuagem, pintando a unha e sendo livres. Exatamente. E a segunda coisa que eu quero puxar é que, enfim, eu fui muito xingada também, né? Teve até, antes da gente ficar amigo, teve um story que eu fiz que foi, bom, não, que a minha autoestima é ótima, né? A autoestima tem 4 níveis, a baixa, a média, alta e a carioca, que é a minha, né? Assim, ela é inabalável. Tipo, não existe igual. Eu fiz um story dizendo: não sou feia, não sou burra, sou super bem amada, fundei uma ONG, não sei o que, tenho MBA, escrevi livro, E no final eu disse: sejam criativos nas ofensas, porque eu não costumo concordar com nenhuma delas. Porque eu fui super xingada, tipo, escrota, não sei o que, a vida deve ter sido uma merda, não deve ser amada, deve ser... Todas aquelas violências de gênero que a gente conhece, obviamente proferidas em sua maioria por homens, né, nesse aspecto. E aí é puxar esse lugar pro lado que é quem é que tá ainda no comando do mundo? Quem é que tá ainda no comando das empresas? Então,
Quem é que tem a expectativa de existir uma sucessão e nem se deu conta que falhou na construção da sucessão? Uhum. Porque quando a gente fala de produção de violência, quando a gente fala de produção de assédio, quando a gente fala, na verdade, de produção de violência no mundo, tecnicamente a produção da violência ela é um monopólio masculino. Então, Sim. quem é que vai fazer guerra? Quem é que vai agredir o meio ambiente? Quem é que vai matar as pessoas? Quem é que vai machucar as mulheres? Então, quando a gente olha para o monopólio da violência no mundo, a gente está falando de um atributo majoritariamente masculino, né, na produção dessa violência. Então, entendendo que a demanda por uma liderança também vem desse masculino e essa demanda não está sendo atendida, Uhum. fazendo uma conta rápida, quem também não construiu essa sucessão para o monopólio da violência? Então, juntando uma coisa na outra, é quase como uma frustração imensa de dizer quem é que vai manter o legado de comando e controle. Uhum. Não tem. Então, E, na verdade, também tem uma ascensão feminina de identidades não masculinas que começa a assumir. Daí ele fala, opa, 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 aí não. Aí, uhum. aí não pode. Não, e aí, você me fez lembrar de um outro corte de um vídeo que a pessoa fala, queria ver aquela pessoa que ataca pautas feministas e tudo mais, fala, se não tivesse homem no mundo, quem é que ia lutar nas guerras? A pessoa no vídeo só responde, não teríamos guerras. Não ia ter guerra. É E aí isso. você vê, é que nem a gente está falando assim, eu tenho puxado muito também a pauta que se fala o gap de tecnologia, de profissionais qualificados de tecnologia e o gap de liderança. Quem vai liderar? Você pode construir o produto mais maravilhoso do mundo. Você pode ser o novo Steve Jobs. Você fundar uma nova Apple. Se você não tiver líderes para liderar essa empresa, não adianta, o produto não vai para frente. Então, acho que o mercado de trabalho está vivendo uma virada de várias coisas. 10 anos atrás, nem se falava de saúde mental, de afastamento, burnout, nem existia o termo. E eu lembro muito claramente que eu ouvia no início da minha carreira: o problema você deixa da catraca para fora. Como se fosse possível. Tá, passei meu crachá lá, entrei. Desliga o botãozinho de que você tá, às vezes, com uma pessoa doente em casa, seu filho tá com problema, seu casamento tá acabando. Não somos mecânicos para isso. Então eu olho muito para aquele vídeo. Eu sempre vou puxar esse do Saia Justa, porque fez assim, boom na minha cabeça. De entender que essa raiva que a gente tem deles é porque eles fazem algumas coisas que a gente não consegue. A nossa geração consegue levantar às 6 horas da tarde e falar: vou embora, acabou meu horário. Não, tipo, eu tenho que entregar mais, eu tenho que fazer mais, sempre fazer mais para se manter relevante no mercado de trabalho. E quando eu olho para a saúde mental, uma outra pauta que eu puxo bastante e sou bem crítico em relação a isso. Ai, que lindo, contratamos uma plataforma para você ir para academia, para você fazer terapia. E a pessoa está lá trabalhando 16 horas por dia. Que tempo que este ser humano vai ter para fazer terapia e para ir para academia? A gente está atuando no efeito, não na causa. A causa está lá atrás, na carga de trabalho, na falta de capacitação, muitas vezes, na falta de estrutura da empresa. Ontem eu gravei um conteúdo que é para o evento que roda agora final do mês, que eu falei que tem empresa que o único processo que existe é o trabalhista. Eu sou obrigada a concordar, de fato. Então a gente está falando de gestão, de coisas que a gente às vezes está pensando em inteligência artificial lá na ponta. E peraí, lá atrás, a minha empresa para de pé. Como? O que eu preciso fazer antes? Eu preciso de gente. Eu preciso de gente. Dependente Tem duas. de automação, produto maravilhoso. Eu preciso de gente. Até o chat GPT, o nosso melhor amigo ultimamente, que todo mundo aprendeu a usar. E aqui eu vou fazer uma provocação, Ana. Vai. Chat GPT há 2 anos atrás nem existia. Todo mundo aprendeu a usar, correu atrás e hoje em dia se fala, tem até especialista em chat GPT, engenheiro de chat GPT no LinkedIn, tem de tudo. Há quanto tempo nós estamos falando de pautas, por exemplo, de diversidade,
do empoderamento feminino, das mulheres no mercado de trabalho. Há quanto tempo? E as pessoas não buscaram com o mesmo afinco. Eu defendo um ponto muito que eu já falei em algumas vezes. A pessoa, ela escolhe ser preconceituosa, ser machista, racista, misógina, qualquer outra coisa. Porque eu trago muito um exemplo da minha família. A minha avó, com 87 anos, quando conheceu meu namorado, falou: vem aqui, meu neto. Minha avó não sabe nem ler. Ao passo que eu tenho pessoas com mestrado, doutorado, com acesso à informação e são preconceituosas. Então, hoje eu defendo que o preconceito ele não é ignorância. Ele é parte do caráter daquela pessoa. Então, fugi um pouquinho da pauta, mas voltei com essa provocação. Não, eu achei ótimo pelo seguinte, você me fez pensar numa coisa que é, quando chega o mês de março, todo mundo lembra que mulher existe, né? Uhum. E aí todo mundo quer comprar um mimo, né? Quer Esmalte. assim, vamos dar um mimo aqui, um negócio, Mulher né? Uma guerreira. coisa. Nossa, hoje eu não tô com a caneca da mulher guerreira, mas eu tenho uma que é guerreira e a Xena, eu tô cansada, né? Mais ou menos nesse sentido, assim. E aí é muito louco porque começam a procurar a gente desde janeiro, né? Para falar em março, etc, etc. Primeiro que eu faço sempre a provocação de eu não quero falar só para mulheres, eu quero falar para os homens, Uhum. porque a garantia de direitos das mulheres ela só vai acontecer a partir do reconhecimento de deveres dos homens. Uhum. Tudo aquilo que a gente podia fazer sozinha, a gente já fez. Uhum. Entende? Então, o que você está falando combina muito, sim, com o que a gente está dizendo aqui, porque os homens, eles já sabem o que eles têm que fazer e o que eles não podem fazer, enfim, de todas as formas. E tem uma decisão de não fazer. Tem uma decisão de permanecer no mesmo lugar. Então, quero começar por aí, né? E aí, quando a gente vai discutir dentro do trabalho, e aí as gerações também vão fazer muita diferença, porque a minha geração 40 a mais, ela recebe uma flor e fica feliz, ganha um chocolate, etc. ainda, Porque ela, né? às vezes, A geração... não entendeu que aquilo é um... Da mesma forma que pessoas 40 a mais puxando para uma pauta do lado de raça, a pessoa não entendeu que aquilo era racismo. Isso. As gerações que são mais jovens, também graças a nós e alguns movimentos que nós fizemos, então tá tudo junto, né? Tudo causa e efeito. Uhum. As gerações jovens olham para flor e falam: flor? Eu quero ganhar o salário igual. Eu quero ganhar o salário igual. Isso, sabe? Discute comigo trabalho híbrido, faz, entendeu? Olha essa carga de trabalho, quer dizer, tem um lugar, eu já vou responder o Geraldo, inclusive. Tem um lugar que, assim, precisa ser entendido, e eu tenho falado muito com as empresas, né? Então, ó, traz os homens também, deixa eu falar com os homens, etc. E a segunda coisa é assim, não funcionem por espasmos. Uhum. Né? Não é dar um mimo em março. Como é que ao longo do ano você garante a saúde mental para essa mulher? Você garante os direitos dela? Porque é claro que tem muitos homens, né, lá nos comentários, como você falou, dizendo que isso aí é um absurdo, mimimi, a gente trabalhou 16 horas por dia, tal. Claro, porque tem uma mulher em casa cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos e lavando a sua roupa e garantindo que a mão de obra do capitalismo, inclusive, vai ser reposta com uma gravidez e com novas crianças e com novos filhos, entende? Então, essa falta de juntar uma ponta com a outra, porque às vezes eu tenho a sensação, fica esse papo de doido mesmo, né? Que é um papo meio de bêbado, assim. Começa um negócio que não para e parece que é tudo separado. E aí ninguém faz esse exercício um pouco mais racional, principalmente na internet, né? De juntar as coisas. Então, por exemplo, um exemplo tá aqui. O Geraldo falando, não são todos os homens opressores. De fato, Geraldo, não são. Mas quase sempre um homem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Nem sempre um homem, mas sempre um homem. Exatamente. Então, assim, aqui a gente não está personalizando. A gente está falando de estrutura, porque quando a gente começa a discutir geração, nem todo jovem é preguiçoso, nem todo velho é trabalhador. Então, assim, né sabe, vale para religião, vale para time, vale para tudo, gente. Vai ter Não, gente... e o Geraldo estar aqui, Ana, o Geraldo estar aqui já é um ótimo passo.
Porque ele está É exercitando isso. uma coisa de aprender. Eu aprendi com uma pessoa, e eu sempre também falo isso, que existe o lugar de fala, que é, por exemplo, eu nunca vou ter o lugar de fala da Ana. Eu nunca vou saber o que é viver na pele da Ana. Mas existe o segundo lugar, que foi ela que me ensinou, que é o lugar de escuta. Isso. Que eu vou sentar e ouvir. Isso. E o terceiro lugar que eu defendo, que daí é minha, dentro das pautas do que eu trabalho, é o terceiro lugar, que é o lugar de aliado. Que por mais que eu não seja afetado, que eu não sinta na pele aquela dor, como aliado eu não vou permitir que aquilo aconteça. Então, se eu ver uma mulher sofrendo machismo, se ela for atacada, ou até mesmo a geração sendo atacada, como o meu papel de aliado nesse ponto é intervir. Então, É. E, Geraldo, você estar aqui já é é um isso. excelente ponto para desenvolver. E ele falou uma coisa muito interessante, que não pode pegar a minoria e rotular, né? Que ele realmente está aqui para entender. E aí, assim, é esse o tipo de interlocução que a gente quer. Porque, Geraldo, quando a gente fala de pautas identitárias, não é sobre pegar minoria e rotular. Primeiro porque nós não somos minoria, nós somos grupos subrepresentados. Uhum. Até a nomenclatura, atualmente, a gente está refazendo, porque não tem uma perspectiva de minoria aqui. São grupos subrepresentados e que, do ponto de vista de poder, tem menos voz. E não é sobre pegar uma minoria e rotular. É sobre entender a estrutura e a mecânica da coisa. E eu ouso até fazer um ranking do que a gente deveria ver primeiro ou depois. Então, primeiro a gente tem que começar pelo racismo. Num país que foi escravizado por tantos anos. E aí a gente entra em todas as questões de gênero. Se a gente conseguir pegar essas duas coisas e avançar, entendendo que não é sobre o indivíduo, não é sobre a personalização, mas é no indivíduo que a nossa vida se torna miserável. Porque é um chefe 40 a mais, muitas vezes, que faz a vida de um jovem de 25 miserável. Porque quer impor um ritmo de trabalho que não existe mais. Que não é mais assim que funciona. Até porque, muito provavelmente, ele botou o filho dele para fazer futebol, para fazer balé, para viver a vida e para ter prazer na vida. E esse filho cresce. E no time dele tem filho dos outros, que muitas vezes também foi criado para ter prazer. Só que aí agora cresceu, acabou o prazer. Não pode. Você não pode mais jogar seu futebol, você não pode mais fazer o seu violão, você não pode mais nenhuma outra coisa. E aí, Léo, eu quero puxar esse galão de gasolina que é não autorizamos o prazer. O prazer é um grande ponto central para mim na discussão sobre as gerações. Porque essa geração mais jovem, também incentivada por nós, com o patrimônio que a gente construiu de alguma forma, com os avanços sociais que a gente também produziu nos últimos anos. Essa geração, ela aprendeu, e a internet também está aí para isso, é uma geração que conheceu a dopamina e tem prazer. E aí falei, quero ter prazer, e para ter prazer eu preciso ter tempo, né? Logo, o trabalho não vai mais ocupar esse lugar tão central assim. E eu acho que assim, na nossa geração, para conhecer pessoas, você tinha que sair de casa. Você ia pra balada, você ia conhecer gente, não tinha WhatsApp, telefone ali pra, né? E então é uma geração que consegue conhecer outras pessoas. E até falando de prazer, existe uma mudança muito clara quando a gente fala de prazer sexual. A nossa geração tudo era proibido, muito escondido, e o proibido gera o quê? Curiosidade. Eu queria descobrir como é que era aquilo. Como eles têm acesso a essa informação, já não é mais. Vamos lá, resumindo, São Paulo é uma bolha. Quando eu vou para fora de São Paulo, são outras realidades. Mas na grande maioria tem o celular na mão, você consegue acessar muita coisa. Então, é uma geração que tem prazer com acessos que a gente não tinha. E aí são prazeres diversificados. Tem gente que gosta de leitura, tem gente que gosta de game, tem gente que gosta N coisas. É uma geração fitness que aprendeu a ir para academia. Então, a gente olha para N coisas. E quando eu falo muitas vezes de diversidade, e eu até brinco muitas vezes, quando fala diversidade, aparece um arco-íris nos olhos da pessoa. Eu não estou falando só da questão LGBT quando eu estou falando de diversidade. Tem até um material que eu uso que se chama Roda do Privilégio. Quanto mais próximo do centro você está,
mais privilegiado você é, quanto mais para fora. E aí entram questões de gênero, neurodiversidade, raça, origem. Por exemplo, muita empresa não contrata se você mora na favela. Se você estudou EAD, já é desqualificado automaticamente. Não estudou numa das queridinhas do mercado. Então, a não ser que você seja um homem cisgênero, branco, heterossexual e herdeiro, Dito hétero. dito hétero e herdeiro, se você tem essas 5 categorias, eu até concordo que você não seja parte da diversidade. Fora isso, todo mundo vai ser afetado por uma ou outra. E aí eu trago o termo que, para mim, faz todo sentido, que é de interseccionalidade. A gente trabalhar com uma pauta, porque dentro de uma mesma pessoa, dentro de um mesmo grupo subrepresentado, eu posso ter uma mulher lésbica, negra, neurodivergente, de origem pobre, e aí você olha quantas coisas dentro de uma pessoa. E aí é isso que 10 anos atrás nem se discutia. E acho que um ponto que eu quero trazer também ali, baseado no que o Geraldo trouxe, é mulheres podem reproduzir machismo, LGBTs podem ser LGBTfóbicos. Não, isso não exime. E também, nem toda pessoa que é membro de um recorte da diversidade é capacitada para falar daquilo. Ai, do nada, Ana, vem falar sobre o papel da mulher na sociedade. Oi, peraí. Ou como eu recebi alguns dias atrás no meu LinkedIn, uma solicitação de uma famosa empresa para que eu fosse falar de equidade de gênero sexta-feira, agora no dia 8. Eu falei, a empresa está entendendo tudo, né? Não que eu não possa falar sobre isso, eu posso. Eu posso estar na roda falando sobre isso. E na sequência eu vi um post de um ser humano, também no LinkedIn, se oferecendo os serviços de palestrante dele para falar no Dia Internacional da Mulher. E eu, moço, peraí, vamos voltar alguns passos aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Os homens podem estar na conversa, mas é um momento de homens abrirem portas para que as mulheres falem. E aí eu fiz um post bem desaforado. Falei, gente, peraí, já que você não conhece, não está entendendo nada, vou nomear algumas pessoas aqui que você pode chamar para falar sobre isso, porque claramente eu vi, primeira coisa, aquela empresa não entende nada de equidade. Para chamar um homem, primeiro erro. Lá dentro, será que não tem ninguém? E será que se for chamar, por exemplo, Ana, vem aqui falar sobre essa pauta, será que essa empresa vai querer remunerar da mesma forma que iria me remunerar? Mas é o mês de março inteiro ensinando para as empresas que transformação social é sobre transferência de renda. É sobre dinheiro na mesa das mulheres, das pessoas negras, da população LGBTQIAP+. É sobre transferência de renda, que é o alfabeto do capital. Então, você quer fazer alguma mudança, alguma transformação, alguma coisa, transfere renda. Não peça de graça, o que eu pago muito caro para construir. Isso é muito E assim, importante as pessoas o entenderem. calendário da diversidade da zoeira, como é no Brasil, né? É a cara de pau, né? Passa ali negocinho na cara e vai. Janeiro a gente tem pauta de saúde mental. Aquela empresa que faz a pessoa trabalhar 15 horas por dia, trabalhar final de semana para entregar. Também temos a pauta trans, que inclusive tem uma super pessoa que eu super admiro, que está assistindo a gente aqui, que é a Neodara. Que quando essa pessoa abre a boca, o queixo faz assim, ó. Tá? Então, se você quiser chamar ela... Já quero para mim. Neodara, então, está super aqui o convite posto para a gente conversar aqui. Falo de pautas trans, logo eu que não tenho nenhuma política para mudar minha cultura, que não é só contratar. Eu preciso criar um ambiente para que essa pessoa esteja, se sinta pertencente, se sinta à vontade, não seja o bichinho do zoológico. Março, a gente vai falar das mulheres, aquela empresa que a mulher ganha menos que o homem. Aí a gente pula um pouquinho, vai para maio, mês das mães. Todo mundo lá, né? Mãe, guerreira e a empresa que não contrata mulheres que têm filhos ou demite a mulher depois que volta da licença maternidade. Junho, meu Deus do céu, arco-íris voando para tudo que é lado, né? Arco-íris voando na logo, arco-íris não sei o quê. Ou como, né, a gente vê e fala, tá, normalmente é uma época que vem muita coisa pra gente fazer. Andei um pouquinho mais, fui lá para setembro, que é prevenção ao suicídio. Volta para uma pauta muito parecida com a de janeiro.
tô lá trabalhando 15 horas por dia, 16 horas por dia, mas a empresa está fazendo uma campanha para isso. Outubro Rosa, voltamos para as meninas. Se você precisar sair para fazer uma mamografia, qual que é o comportamento do seu chefe? Será que ele vai achar ok você sair para fazer isso? Ou vai olhar torto porque mulher precisa fazer exame? A gente chega em novembro, que é a consciência negra, né? Que daí todo mundo lembra do Black Lives Matter, todo mundo lembra desse povo. E aí a gente passa o ano inteiro assim. Ah, só lembro que existem pessoas assim quando eu preciso fazer algo que está muito mais a serviço do marketing, do que a serviço do RH, do que a serviço da inclusão. E lembrando que essa pauta de gerações, a gente puxou um pouco para a geração Z, mas se eu vou para outra ponta, é engraçado, porque uma pesquisa diz que a geração Z não serve para trabalhar, mas se você passou dos 40, você também não serve. E aí? Sobra aí quanto de gente para trabalhar? Aí vai a CEO do Banco Roxo lá dizer que ela não contrata porque ela não encontrou gente qualificada para isso. Eu sou bastante crítico com essas coisas. A gente viu um caso de uma outra empresa na semana passada que a pessoa, ao ser demitida, se jogou da escada. E aí, a pauta de saúde mental, será que é mimimi, é bonitinho? Ou é sobre o quanto o trabalho está tomando conta da sua vida e tirando você da sua vida, na verdade? Porque tirando de um momento de... Cara, teve um dia que eu falei, hoje eu vou ser igual a Anitta, completamente inútil, vou fazer nada. Porque você tá no meio daquele trator como um todo, você não consegue imaginar, você não consegue olhar de forma clara, você não consegue ser estratégico, que é a palavrinha do momento, e a criatividade, ó, pelo ralo. Porque você tá tão cansado que você só consegue fazer processo, maquininha. Então, Quando consegue, né? é isso que eu puxo assim, muito que eu tô olhando para a geração Z. Para as empresas que acostumaram-se com esse comportamento predatório de te fazer entregar mais do que era para você entregar. Ah, por exemplo, nossa, a Ana bateu 150% da meta dela. Parabéns. Tá, o cara que bateu 100 também parabéns, porque o comprometimento era com 100. Se você conseguiu mais, que legal. Se você conseguiu 100, você cumpriu a sua parte. Você não tá errado. E aí a cultura da alta performance. Tem um livro que, inclusive, eu super recomendo para todo mundo, que se chama Este Livro Não Vai Te Deixar Rico. Que ele desconstrói uma série de falácias que os coaches embutiram durante muito tempo. Eu sou bem reticente quanto a coaches, gente, porque são pessoas... Conheço coaches que fizeram formações densas, poderosas de anos e sabem o que estão fazendo. E conheço coaches que fizeram um cursinho de final de semana ou simplesmente são formados segundo vozes das suas próprias cabeças. E vão mexer com o psicológico, com a vida, com a carreira dessas pessoas. Então, esse livro desmembra, e a principal coisa que eu guardo desse livro é que profissional de alta performance se remete muito a um diretor, a uma pessoa que trabalha com números, com dados do mercado financeiro. E ele me trouxe a provocação dentro do livro que fala: a Joana é a faxineira aqui do escritório, ela limpa o escritório, e ela limpa o escritório todo em 2 horas. Ela é uma profissional de alta performance. Então, esse livro eu super recomendo para desconstruir e para você não cair nessas falas. Vamos ver. Você tem, Ana? Não, tô pegando outro. Não. Esse eu não tenho, esse eu tenho que comprar. Eu tô pegando outro aqui. Pode terminar de falar, meu bem, só tô pegando aqui rapidinho. Não, tô lendo aqui que o Geraldo falou: o problema não é o coaching, é a falta de profissionalismo. Concordo, não existe uma regulamentação sobre essa profissão, sobre a atuação desses profissionais. Inclusive, o termo coaching foi muito banalizado e virou, né, qualquer... E Foi. agora a gente tem esse mesmo movimento acontecendo com uma outra coisa, que é o que eu postei esses dias também. Falei de mentores de new coaching. Todo mundo agora é mentor. Todo mundo mentora, todo mundo não sei o quê. Tudo bem, escolha muito bem o seu mentor. Dá uma olhada na trajetória, ou como eu vi uma pessoa
de RH, que ela foi, no máximo, ela foi assistente na carreira dela, na trajetória, e ela mentorando pessoas para serem líderes. Ela não foi líder, ela não sabe o que é sentar nessa cadeira. Então, procure uma pessoa que viveu uma trajetória para você aprender. Você vai querer aprender com alguém que está no meio do caminho ou alguém que já passou por tudo. Essa pessoa que está lá no final ou um pouco mais avançado, ela vai conseguir te dar um direcionamento muito maior e não simplesmente algo que ela aprendeu com um livro. Ah, eu li o livro bonitinho do Pablo Marçal, tô falando o nome mesmo. Ai, vou levar todo mundo para subir na montanha agora, vamos embora. Tá, ela vai te levar. Isso vai ser produtivo? Vai te ajudar na sua carreira? Da mesma forma, vamos mentorar pessoas da geração Z. Será que eu vou mentorar para ajudar essa pessoa a crescer na carreira ou para tentar transformar ela numa pessoa igual a mim, com a pálpebra batendo? Ô, Léo, nossa, eu já quero muitas conversas com você. Pra gente começar uma reta final, vamos falar um pouquinho de RH? Vamos. RH? Porque é o seguinte, vou pegar só um gancho nessa última coisa que você falou. Com os meninos do Pode Sonhar, que são mais novos que os meus filhos, né? O Miguel e a Gabriela, um beijo, queridos, Renato. A gente vai fazer uma série fixa. Eles me convidaram para fazer uma série fixa. Eu me ofereci no ar mesmo, que eu sou toda oferecida com as coisas. E eles aceitaram depois que tudo isso aconteceu. E a gente vai fazer uma série, né? Um podcast. E muito interessante porque eles me pediram para fazer um podcast em que eu mentoro eles. E eu pedi para que o podcast, não vou contar muito para ficar surpresa, mas eu pedi para que o podcast tivesse uma parte em que eles me mentoram. Que pode, você pode. Mas é lógico. É uma porque se a gente troca? tá falando se a gente está falando de uma perspectiva que eu nunca vivi, como é que eu posso partir do princípio que sou eu que sei? Eu que sou uma migrante digital e não uma nativa, por exemplo. Sim. Entende? Então, assim, como é que eu posso partir do princípio que sou eu que sei alguma coisa? E aí você estava falando da coisa de procurar saber, né? Da comunicação e tal. E eu sempre falo muito das 3 crises. Eu digo assim, gente, porque é muito... Agora eu vou começar a falar como RH, tá? Como RH, como liderança internacional de RH, com mais de 19 M&As feitos, né? Processos de fusões, aquisições de empresa dentro e fora do Peraí Brasil. que tá faltando mais termo em inglês. Falta mais termo em inglês para gourmetizar bem. Eu tinha budgets imensos, eu fazia conference calls, enfim. Quando a gente está falando... O que eu mais recebo como RH é assim... Temos um problema de comunicação nessa empresa, precisamos que você resolva ou precisamos da sua ajuda. E aí eu viro para a pessoa, em geral um gestor, assim, muito bem posicionado, eu viro para a pessoa e digo, essa empresa tem festa de fim de ano, não tem? E geralmente sou eu que faço. Eu que produzo o evento. Ele olha para mim e fala, tem. Alguém perde festa de fim de ano nessa empresa? Aí ele olha para mim, alguém perde festa de fim de ano nessa empresa porque perdeu a comunicação da festa de fim de ano? Ou a pessoa sabe onde é, como é, com quem que é, a hora que começa, a hora que termina, se pode levar acompanhante, se não pode, se vai ser open bar, se não pode, onde vai ser o esquenta, onde vai ser o after, blá, blá, blá. Então, se ninguém perde festa de fim de ano nesta empresa, o que a gente tem nesta empresa não é um problema de comunicação, é uma crise de interesse. Se você quiser conversar comigo a partir deste lugar, a gente vai resolver a crise de interesse, porque na minha leitura, essa é uma das 3 grandes crises da liderança, que é a de interesse, a de confiança e a de abordagem. Então, se quiser discutir comigo a partir destas 3 crises, a gente vai resolver absolutamente qualquer coisa, porque, Léo, não tem nada em RH que eu não resolva. Eu falo isso de boca muito cheia. Mas tem que olhar com óculos da vida real e largando de mão todos esses discursos realmente que ficam só num abstrato fantasioso. E você falou uma coisa que na psicanálise a gente acredita muito, que é a gente só traz o paciente, o cliente, até onde a gente já foi. Entende? A gente só traz até onde a gente já veio. Se a gente foi pouco, a gente traz pouco. Entende? Então, E vamos assim, focar... não faz o menor sentido. E como RH
a gente precisa focar muito, e é muito do que eu trago. Temos um problema, vamos resolver o problema, mas vamos olhar para a causa, lá atrás. Normalmente, eu vejo assim, quando eu vou chegando lá atrás, eu vou ver em 2 pontos. Comunicação, exatamente, e cultura da empresa. E a cultura, quem muda não é o RH, gente. Eu aprendi uma frase também ano passado que as mudanças, escada se lava de cima para baixo. Então, Adorei! e Paulo, aí você não... o outro ponto que eu gosto de trazer, ainda do mentor, é cuidado para quando você for escolher o seu mentor, para não contratar um dementador de carreira. Quem assiste Harry Potter vai saber o que é. Que às vezes pode ser alguém que muito vai tentar ajudar e vai fazer um estrago muito maior. Mas eu volto assim, muito está na liderança e na cultura. O RH muitas vezes não é o culpado, mas ele não pode ser cúmplice. Perfeito. Às vezes eu vou como RH falar, ó, CEO, se você fizer isso, se você demitir 800 pessoas por videochamada, vai dar ruim. Ah, o CEO fala, mas eu quero fazer. Você está sabendo que vai dar ruim, né? O RH consegue impedir? Ele consegue bater de frente? Ele tem boleto para pagar, gente, igual todo mundo. Às vezes vai ter que engolir um sapo, às vezes vai ter que ser o brejo inteiro para conseguir pagar boleto no final do mês. O papel nosso como RH é alertar e formar essa liderança, dar munição. Mas no final, a decisão, quem propõe salário, quem pede inglês naquela vaga que nem precisa, não é o RH. Não é o RH. Eu pedi para falar de RH, eu queria falar um par de coisas sobre RH, e a primeira é o seguinte: RH não está na empresa para fazer ninguém feliz. Uhum. RH está na empresa para promover dignidade e dar resultado. Porque Uhum. quando a gente promove dignidade, a gente garante uma série de coisas. E quando a gente dá resultado sem matar ninguém, a gente garante também que todo mundo ali vai conseguir pagar os boletos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que só pode cobrar qualquer coisa do RH se o RH tiver o mesmo poder do financeiro e do comercial. Essa é outra coisa. E a terceira coisa é o seguinte: eu, como RH, não sou o maior custo da sua companhia. Eu sou o maior ativo da sua companhia. Então, essa coisa de que tudo no RH é despesa, as coisas no RH não são despesa. As coisas no RH fazem parte de um ativo fundamental e imprescindível para que essa empresa exista. Então, as pessoas me perguntam, sabe, Léo, por que é que eu fiz uma transição de carreira? E dentre todas as respostas que eu já dei na minha vida, muitos anos atrás eu encontrei a resposta. Eu cansei de sentar numa mesa de diretoria e convencer homens mais velhos do que eu de que pessoas são importantes. Eu cansei disso. Eu não tenho que influenciar ninguém, eu não tenho que convencer ninguém, eu não tenho que ficar implorando por dinheiro. Nem como fundadora de ONG eu faço isso. Entende? Eu quero sentar numa mesa e todo mundo que tem mais de 40 anos, ou que tenha menos, mas não importa, todo mundo parta do princípio de que pessoas são importantes. Ponto. A gente, para fazer as coisas, precisa de dinheiro e de tempo. Ponto. Tem que treinar. Nossa, você quer que faça treinamento 7 horas da noite? No horário comercial? Não, não, não. Treinamento é parte do trabalho. Sim. E outra coisa parte do trabalho. E outra coisa que vem um movimento também dos últimos anos, Ana, é trocar o nome do RH. Agora não é mais RH. Agora é People, área de People. É gente e gestão. Como é que é? Talent Management. E bota vários nomes. Adianta mudar a porcaria do nome se você não mudou a mentalidade. É a mentalidade, é a cultura que precisa mudar. É a liderança que precisa entender. 100 pessoas, a sua empresa funciona? Não. Ai, não consigo encontrar pessoas qualificadas. Claro, você está propondo a responsabilidade de um gerente e pagando o salário de um estagiário? A gente vai ter que fazer uma live com o título Apagão de Mão de Obra. Porque eu cruzo o braço e falo, ora, se não foram as pessoas que jogaram água na fogueira e apagaram a fogueira, reclamando do apagão da mão de obra. O Geraldo falou, rapaz, que mulher braba. Eu sou braba mesmo. E, aliás, isso me valeu muito sucesso no RH, mas também dava tela azul nas pessoas, porque a empresa fica pedindo um RH que fala de negócio, e a hora que você senta na mesa e fala de negócio de igual para igual, acham que você não é acolhedora. E, em geral, você é a única mulher.
porque você cuida de pessoas, afinal de contas. Então, você tem que ser a representação de um arquétipo feminino religioso que aguenta tudo calada e tudo vai cair nela e vai funcionar. E você vai... E, gente, não é sobre isso. E aí, quando as pessoas também começam a falar mal de RH, me dá um pouco de coceira, porque as pessoas não sabem o quanto as áreas de RH são sucateadas, não tem gente para fazer as coisas. Quando muito, tem um processamento de departamento pessoal e uma pessoa coitada que fica fazendo recrutamento e seleção e tem que fazer treinamento e tem que fazer a comunicação. Ah, é só um postzinho na internet, faz um e-mailzinho para mandar para os funcionários. Como se isso não envolvesse inteligência, não envolvesse estratégia, não envolvesse todo um pensamento para lidar com gente. Não, às vezes é uma equipe de RH que eu brinco, não é uma equipe, é uma equipe. Tem um ser humano para fazer tudo. E sabe o que eu tenho visto muito, assim, e que daí eu truco mesmo as empresas? É muito comum eu chegar nos lugares, né, e falar assim, não, pessoas... Isso tem um monte de pesquisa de startup. Eu passei pelo ecossistema de startups, né? Fala assim, não, pessoas aqui são uma prioridade, a gente olha para as pessoas e tal. Aí eu pergunto, cadê a liderança sênior de pessoas? Não tem. Cadê o orçamento de pessoas? Não tem. Cadê o planejamento de pessoas? Não tem. Quem é que está cuidando de pessoas? Todo mundo cuida de todo mundo. Eu falo, não. Descentralizar o cuidado é uma coisa. Não ter uma pessoa responsável pelo cuidado é outra. Então, se você, nesta empresa, está dizendo que pessoas são uma prioridade, você precisa pôr tempo, energia e dinheiro. Não tem tempo, não tem energia, não tem dinheiro, não tem prioridade. Não para de pé. Não para de pé. Não para de pé. Então, mas aí é quando dá... Gente, não é custo. Não é custo, é ativo. É, exatamente. Acho que é nesse ponto que a gente chega no mercado de trabalho brasileiro hoje, que cada vez... Antes você falava, empresa X é tóxica. O termo tóxico nem se falava. Não é um bom lugar para trabalhar, não é legal lá. Hoje em dia você fala com seu círculo de amigos e vê que é um comportamento do mercado de trabalho. Não está mais resumido a uma empresa. Botei piscina de bolinha, mesa de ping-pong, tobogã. Ai, que lindo! É que nem esses dias eu fui numa outra empresa bem grande. Tem restaurante, salão de beleza, tem área para você fazer terapia. Aí eu olhei e falei assim, isso aqui foi construído para você não sair daqui de dentro. Não é para o seu conforto, é para que você não saia. Então não se engane. Corre, Bino, é uma cilada. Corre, Bino, é uma cilada. Então é muito isso, assim, acho que a gente tem, sim, fazer um segundo papo para amadurecer e provocar. Eu acho que, assim, tem 2 pontos. De RH e de marketing, todo mundo entende um pouco, todo mundo adora adaptar, que sabe de tudo. Mas na hora de executar, né, maravilhosamente, vai dar merda. E o segundo ponto, assim, o RH também, eu puxo muito o papel desse RH de sair um pouco dessa cadeira da psicologia, que a maioria dos nossos RHs vem de lá. E aí a gente viu, ontem mesmo na gravação eu falei, marketing invadiu o RH e assumiu as cadeiras de employer branding. A área de TI, dados, foi para dentro do RH e assumiu People Analytics. E aí o profissional de RH tá lá, mas eu não consigo crescer na carreira. Você vai ter que adquirir skills de outras áreas, aprender a falar a língua de outras tribos. Tanto que eu fui procurar uma vez diretores de RH para entender a formação deles para trazer para o evento. Tinha veterinário, engenheiro, tinha gente de N áreas. Pouquíssimos eram de psicologia ou de origem de gestão de RH. Então tá aí um indicativo. Você não quer estudar, não quer se aperfeiçoar? Tá tudo bem. É uma escolha sua. Só compra o tijolinho e começa a construir a sua lápide profissional, porque rest in peace para sua carreira. Com essa, senhoras e senhores, encerramos maravilhosamente bem. Se tivesse sido roteirizado, não tinha sido tão bom. Léo, quero, te agradecer. Tem um monte de gente pedindo parte 2, live parte 2. É isso, produção? Peraí, é isso? É isso, tá confirmado. A produção confirmou aqui. Vai ter parte 2. Precisamos de outro parquinho agora para botar fogo, que esse aqui já foi bastante. A gente põe fogo em vários parquinhos. Léo, fala pra mim. Você falou que ia dar um spoiler. Vai ter evento, não vai ter evento? Faz o teu merchan, a hora é agora. Vai. Tá, o meu evento, eu tenho agora o RH Talks, que é online gratuito, que tá até o link no meu perfil. Você pode assistir, a gente vai falar sobre dados e inteligência artificial para o RH.
nessa visão do RH aprender a extrair, compilar e usar isso no discurso. E no final da história que ele consiga falar para aquele gestor, quando eu vou fazer isso, o que eu ganho e o que eu deixo de perder. O que a empresa ganha com isso. Tá. No RH Summit, que é a primeira vez que eu estou levando o evento para o ambiente físico, ele vai ser híbrido, ele acontece no dia 4 e 5 de junho, um dia após o dia do profissional de RH, não foi mera coincidência. E eu trago um conceito que eu importei do marketing. No marketing, a gente sai do funil de vendas e vai para um flywheel, que é ancorado em atrair. São 3 pontos que eu preciso lembrar agora, que é atrair, engajar. Mas eu vou, depois eu mando, coloco lá no perfil. Tá. E eu estou transportando para o RH, e a ideia é a gente falar de como atrair, desenvolver e engajar, e que isso se torne um ciclo autoalimentável. Você tirou a palavra reter do meio do caminho? Eu odeio reter, gente. Eu odeio reter. A gente é gêmeo, Léo. Eu odeio. Eu fico imaginando as pessoas retidas assim, ó, dentro do escritório. Tipo, tô retido. Não quero reter ninguém. Não quero reter ninguém. Gente. Sabe a bola de ferro que colocava nos presidiários do desenho? Se você precisar reter, porque você não engajou. É isso. O meu lance de reter, o meu grandíssimo lance de reter, Léo, é porque eu acredito de verdade que para você trabalhar num lugar, é contexto que cabe num contexto. Uhum. Então você vai olhar as formações, etc, 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 mas tem um pedaço da decisão que é o contexto que cabe no contexto. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, com a melhor formação para aquela vaga, mas você não está no contexto de morar em São Paulo para trabalhar presencial. Então, você não é a pessoa para aquela vaga. Então, as pessoas, elas mentem sobre o contexto. Claro, por estratégia de sobrevivência, por milhares de questões. Mas, assim, se o contexto não está aderido ao contexto, não vai funcionar. Não, esse é o grande ponto. E o reter da maioria das nossas empresas é dar um aumento de salário ou dar uma promoção que já deveriam ter acontecido. Que é tipo você falar que vai melhorar no casamento depois que a pessoa pede a separação. Não faz o menor sentido. Pelo amor de Deus. Quando eu vejo retenção, o meu olho revira tanto que eu chego a enxergar meu cérebro, gente. Não dá. Muito bem, mais alguma coisa que você queira divulgar, falar? Sigam a gente por aqui no LinkedIn, você vai ver a gente falar da vida como ela é, sem aquela coisa de produtividade tóxica, positividade tóxica, é a vida como ela é, a carreira como ela é, ou muitas vezes como ela deveria ser. Então a gente vai cutucar também. Totalmente. Até porque eu acredito de verdade que o que aconteceu comigo não foi culpa minha, mas é responsabilidade minha fazer algo com isso. Então, Léo, eu te agradeço muito, achei muito legal. A gente vai marcar uma outra conversa. Fico à sua disposição, como Ana Tomazelli, como o IPFEM, para o que você quiser. Tudo que tem aqui agora é seu. Aproveita. Então, gostaria muito de estar perto de você para a gente somar essas forças e essas ideias e fazendo essas articulações também de diversidade. Eu fico muito à sua disposição, tá bom? Eu também deixo tudo à disposição para a gente trocar, principalmente porque a gente assimila essa linguagem mais prática e real, que eu detesto, tanto que às vezes até brinco, agora o sincericídio. Quando eu tenho que gravar um conteúdo motivacional, eu vou na farmácia e compro uns 2 Dramin, me dá enjoo. Pois eu nem gravo. Você ainda toma o remedinho e grava. Eu nem gravo. Entende? Então, para mim, o que vai funcionar é assim: corte de podcast, corte de live, porque para mim não vai rolar gravar vídeo desse jeito, porque não funciona para mim. Você, pelo menos, grava. Então, você tá, ó, de parabéns. Tem que, né, reforçar o botox para fazer cara de paisagem, né? Eu amei. Mas é isso, gente. Amei a live, amei todo mundo aqui. O pessoal tá pedindo para deixar salva. Não sei se você vai salvar aí, Ana. Tá, vou deixar, vou marcar você, vou fazer as coisas todas aqui. Depois a gente corta uns pedacinhos também e distribui, vai ficar maravilhoso. Léo, obrigada. Léo Kaufmann, senhoras e senhores, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.